Ei, som. Povo de Deus, vamos ficar de pé. Ei. Eita. Antes de ficar de... Quer dizer, pode ficar de pé. Ó, gente, a gente tá fazendo uma coleção de achados e perdidos, ó. Agora perderam um celular, ó. Vê de quem é aí, ó. Celular é meio... Tá desligado. O óculos, alguém achou um óculos escuro de grau? É de grau, gente, não dá pra usar. Marca Love. Preto. Qual é o grau do óculos? Fala aí que se de repente a gente puder... Essa palma tá michuruca ainda. Vamos bater a palma direito. Vamos lá. Caminharei. Não me cansarei. Vamos lá nas palmas. Caminharei. Não me cansarei. Te seguirei, rumo ao Rei dos Reis, vamos lá! Caminharei, não me cansarei, Deus é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, eu seguro em suas mãos, Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Levarei o teu louvor de gratidão. Ei, o quê? Caminharei, não me cansarei. Te seguirei. Rumo ao Rei dos Reis. Vamos de novo, vai. Caminharei. E não me cansarei. Vamos lá, bem alto, vai. Caminharei. Tá baixo de novo. Vamos aumentar a sua voz, hein. Vamos lá. Caminharei. Não me cansarei. Agora vamos todo mundo pra cá. Vamos comigo, ó. Ei. Te seguirei. Rumo ao Rei. Vira agora de novo. Vamos lá, caminharei. Nas palmas. Caminharei. Não me cansarei. Te seguirei. Rumo ao Rei dos Reis. Vamos nas palmas, Deus é o quê? Deus é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, me segura em suas mãos, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. Levarei o teu louvor e gratidão. Ei. Tá fraco, de novo. Ei. Amém. Vai ter outra.
Vamos nas palmas. Vamos, tchá, 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 tchá. Vamos, aumenta, vai. Tchá, tchá, tchá e tchá, tchá. Naquele dia em que gritei, ele me ouviu. Tá repreendido, tá baixo, a tempestade então se acalmou. Vamos de novo. Naquele dia que gritei, ele me ouviu. Naquele dia que gritei, ele me ouviu. Tá repreendido, mais alto, a tempestade então se acalmou. Vamos lá, livrou! Livrou minha alma da morte, e Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Você é um milagre, e pula, e aleluia. De avivamento, oh aleluia, aleluia, em dança de avivamento. Vamos lá, vamos de começo, bem alto. Naquele dia, vai. Naquele dia que gritei, ele me ouviu. Ei, com glória! A tempestade então se calma. Vocês podem dar melhor, hein? Vamos naquele dia que gritei. Ei! E a tempestade então se acalmou. Livrou! Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Você é um milagre, aleluia. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Tira o pé do chão e aleluia. Transformou meu lamento, aleluia. Pra terminar, só vocês. E aleluia. Vamos nas palmas. Aleluia. Com as mãos lá em cima, vai. Aleluia. Transformou. Vamos lá. E aleluia. Bem alto. Só vocês em dança. Vamos lá, aleluia, e aleluia, aleluia, em dança, oh aleluia, aleluia. Dá um grito aí pro Senhor, minha gente. O louvor cura, vocês acreditam nisso? O louvor cura a gente também, né? Não é só oração, mas o louvor, a alegria também tem um processo de cura pro nosso coração também, né? Então eu queria que você pudesse receber com muita alegria, né? A gente está aí correndo para a gente poder terminar tudinho antes do almoço, e aí depois do almoço a gente tem a Santa Missa, que vai ser o ápice do nosso retiro também, né? Para a gente poder, assim, ofertar no altar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se alguém tiver alguma intenção para a Santa Missa, depois do intervalo, pode procurar a gente, para a gente poder estar colocando também
na liturgia, tá bom? Mas eu queria que vocês recebessem com muita alegria nosso diácono Arilson, um diácono amigo da comunidade, né? Tá aí aspirando a vida comunitária, né? Pai da Mariana, que é discípula da comunidade e que também está conosco na missão aí, já tem um tempinho. Então é uma alegria poder tê-lo conosco para poder falar sobre um tema tão importante na cura, né? Que de verdade faz toda a diferença para que a cura aconteça na nossa vida. Não vou falar qual é o tema não, para vocês entenderem quando ele começar a falar, né? Mas eu queria que você higienize suas mãos aqui em direção ao diácono Arilson, né? Pedimos então a Deus para que venha nesse momento sobre sua vida. Queremos te louvar, Deus, e te bendizer pela vida do diácono Arilson, pela vida que ele construiu ao teu lado, por tudo aquilo que o Senhor realizou e realiza e realizará com ele, sobre a vida dele e através da vida dele em nossas vidas. Queremos pedir que o teu Espírito Santo o visite, o encha da tua palavra assertiva, encha da tua presença, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha conduzir todas as coisas, venha lembrá-lo de tudo aquilo que ele já viveu contigo e trazer assim a profecia em seus lábios ao nosso coração. Queremos te bendizer pela sua família, pela sua casa, sua esposa Joana, suas filhas, tudo aquilo que o Senhor lhe deu, o seu ministério ordenado, que tudo seja para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor conferiu ao diácono seja para honrar-te e glorificar-te, ó Deus, cada dia mais através de sua vida. Queremos abarcá-lo no coração imaculado da Virgem Maria, para que ali o mal não o encontre, para que ali ela proteja, guarde de todos os perigos físicos e espirituais que insurgem. E também dê o conforto e o consolo necessários sobre sua vida. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Bom dia. Bom dia. A Ruth já falou quem sou eu, sou o diácono Arilson Ramos. Estou lá atualmente na paróquia de São José, lá em Maricá, né? E fomos chamados, convidados, né, para estar aqui com vocês hoje, para falar sobre um tema que muitos de nós fugimos muito, né? Quando se trata de perdão, né, é mexer em feridas, mexer em muitos lugares que a gente não quer voltar. Sim ou não? Então nós vamos, o tema proposto, quebrando cadeias, vivendo propósitos, que é o tema do retiro, mas desta pregação, o perdão que liberta, né? E nada melhor do que nós pegarmos a própria palavra de Deus. A igreja, ela nos ensina que quando nós estamos atentos ao que a palavra de Deus nos fala, desde já há um derramamento do Espírito Santo. Amém? Quando nós estamos na missa, quando nós estamos em um encontro, quando alguém se dispõe a vir aqui falar para vocês, o Espírito Santo, de uma forma silenciosa, ele já é derramado profusamente na vida das pessoas que o escutam. Então, quando nós estivermos lendo aqui a palavra de Deus, que é o próprio Cristo falando para nós, acreditem, né? Acreditem, Deus já está agindo, abrindo brechas para que a força dele, né, o poder dele venha sobre cada um de nós. Pega aí a sua palavra no Evangelho de Mateus,
Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, né, que vai tratar realmente, concretamente, sobre aquilo, naquela conversa que Jesus teve com os seus discípulos. Mateus 18, capítulo 21. Na verdade, nós poderíamos ler a partir do versículo 15, mas vamos manter o versículo 21, mas depois, com calma, vocês podem ler. Diz assim a palavra. Depois de Jesus ter falado com eles, diz assim: então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E para que eles pudessem compreender, para que nós também possamos compreender, Jesus, ele tem um jeitinho muito carinhoso conosco, falando em parábolas. E ele diz assim: por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Eu quero que vocês entrem neste mistério aqui, adentrem neste mistério, que ele é fundo, sabe? A gente precisa ir a fundo. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, um valor que ninguém consegue pagar, né? Como ele não tinha com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, eu, você, né, que não temos com o que pagar o que o Senhor fez por nós, diz: então este servo prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali e encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia somente 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. A gente vai ficar por aqui por enquanto. No mundo há mais ou menos 8 bilhões de pessoas, né? Se todos fossem justos, se todos não tivessem pecados mortais que levam ao inferno, pelo menos, minimamente, 8 bilhões de pecados veniais contra o Senhor seriam cometidos por dia, né? E nós que passamos há quatro semanas atrás, vivemos o tríduo pascal. Lá nós vimos que Jesus, depois de todas as atrocidades que fizeram contra ele, ele olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E para que nós possamos, né, a chave está no nosso bolso, tá? Para que nós possamos pegar esta chave que está no nosso bolso e nos libertar, né, tirar as algemas das nossas mãos, de tudo aquilo que nós vivemos ao longo da história. E aqui eu abro um parênteses. Eu tenho um irmão diácono que eu amo, né? São mais de 100 diáconos na arquidiocese. Eu não vou falar o nome, né? Mas ele tem uma enorme dificuldade de perdoar. E ele quando conta essa história, ele sabe exatamente o dia, ele sabe exatamente a data e a hora em que se deu essa coisa que ele não perdoa. Ele fala: diácono, eu tento, mas
eu não consigo. E já fazem mais de 10 anos e ele está, né, uma pessoa maravilhosa, que serve a igreja com amor, mas ele não consegue ainda se perdoar. Eu não consigo perdoar o meu irmão, eu, o diácono Arilson. Você não consegue perdoar o seu irmão. Nós não somos fortes suficientes para a gente ser igual nosso Senhor foi conosco. Por isso que nós precisamos de Deus. O primeiro degrau que nós precisamos subir, né, para que a gente possa perdoar o outro, e o perdão, ele envolve muitas coisas. O primeiro degrau é o degrau da humildade. Eu preciso me reconhecer diante de Deus. Eu preciso pegar esta palavra aqui, né, que muitas vezes a gente escuta, a gente lê, a gente ouve falar, mas a gente fica pensando, essa palavra tinha que ser para aquele meu irmão. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O perdão que você libera para o irmão, o perdão que você precisa liberar hoje para o irmão, ele estando aqui ou não, estando vivo ou não, não depende de merecimento do outro. Eu não perdoo porque o irmão não merece. Eu perdoo, falo eu, você, né? Nós perdoamos porque Jesus nos perdoou primeiro. É como o amor, né? O perdão, ele envolve amor. Nós não amamos porque o outro merece o nosso amor. Nós amamos porque é mandato de Deus para nós. E às vezes a gente precisa ouvir, né? Quando aquele homem perguntou para o Senhor, né, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Fala aí. Mas qual foi a resposta de Deus, do Senhor para ele? Foi essa? Ouve, Israel. Ouve, e já primeiro ouve, né? Amar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Primeiro nós precisamos ouvir, né? Por isso que eu falei para vocês que quando nós proclamamos a palavra, já há um derramamento do Espírito Santo. Deus já está agindo de uma forma silenciosa no coração de cada um de vocês. Então, não é que o outro precise, né? Não é que o outro mereça o nosso amor. Nós vamos participar hoje da missa. No final do evangelho de hoje, João capítulo 10, o Senhor vai falar uma palavra que precisa ser uma palavra de ordem para nós. Você precisa pegar esta palavra e trazer concretamente para a sua vida, que Ele vai dizer: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. O primeiro passo que eu e você precisamos dar para o perdão, além de ter um coração prostrado, um coração no chão, um coração humilde, é entender a vida que Deus sonhou para nós. Estava falando isso na sexta-feira, né, irmão? Quando Deus criou você amando. Deus criou você como uma mãe amorosa que vai gestando o filho, desejando o filho com amor, pensando coisas boas, pensando em estar com você, ter você no colo, presente, você é um presente de Deus. E Deus vai te amando, dando propriedades para você, para que você possa corresponder àquele projeto, que você é querido por Deus,
Você é querido por Deus, é querida por Deus. Deus ama você. Você foi criado por Deus para ser feliz. Você foi criado por Deus para que você possa dar fruto. Você foi criado por Deus, não para este mundo, para este céu, para você enfrentar uma correnteza, mas com Deus ali. E você precisa perdoar. E quando nós falamos em perdão, você precisa permitir que Deus mexa em feridas que muitas vezes você pensou que ficou para trás, mas ainda estão aí. Você pensou que aquela casca daquela ferida, daquele machucado já estava seco, né? E qualquer coisinha que bate ali, rala, sangra. Deus quer fazer um curativo definitivo aí dentro de você. E você precisa querer isso. Você precisa pensar naquela pessoa que te fez tanto mal, naquela pessoa que foi injusta, você já está pensando nela. Você precisa, mesmo que doa, mesmo que sangre, mesmo que você ainda não consiga, mas você está com a chave no seu bolso. Você está vivendo essa prisão há tanto tempo. E o grande desejo de Deus, quando suscitou na vida da comunidade, para que este dia... Pensa aí, gente. Não foi do nada que surgiu este retiro, né? Não foi, vamos fazer um retiro lá de cura, né, de libertação. Muitas coisas trabalharam para que este dia não chegasse. Muitas coisas aconteceram na vida das pessoas que pregaram aqui, né? Quantas coisas aconteceram para que a gente não pudesse estar aqui hoje, porque o simples fato de nós escutarmos esta palavra, Deus já está agindo. E você precisa dizer, bater no peito, eu preciso perdoar. Diga, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Diga para Deus agora, eu não consigo. Sozinho, Senhor, eu não consigo. A gente é muito fraco. Nós somos pessoas fracas, né? Nós conseguimos fazer muitas coisas. Nós conseguimos orar. Outros têm o dom de pregar com desassombro, né? Subir aqui e falar sem estar trêmulo. Mas quando se trata de perdão, né? A gente até mente na oração do Pai Nosso. Sim ou não? Né? A gente reza essa oração todos os dias, né? Perdoa-me assim como eu perdoo o meu irmão. Nós não perdoamos, nós cobramos às vezes para perdoar. Sim ou não? Eu perdoo, mas precisa, né, mudar de vida. Fulano precisa mudar. Eu já perdoei. Não, quem precisa mudar é você. Quem precisa mudar é você. O processo começa com você. É você que precisa olhar aquele irmão, mas antes você precisa olhar para Deus, né? Se reconhecer diante de Deus, que a gente, se a gente começar a se reconhecer diante de Deus, vamos olhar quem é Deus? Quem é Deus? O que Deus faz por mim? Quanta paciência que Deus tem comigo. Quantas coisas Deus já fez de bom para mim. Deus me fez diácono.
Deus me fez membro desta comunidade. Quantas coisas Deus já teve que deixar de lado, fazer vista grossa, por conta de um amor que não desiste de nós. Por conta de um amor que insiste com a gente. Há uma insistência de Deus porque Ele criou você. Você foi querido por Deus. Estava falando sexta-feira lá na missão. O Pai, as três pessoas lá no céu, quando nos criou, elas conversavam entre si, Pai, Filho e Espírito Santo, e diziam: façamos o homem a nossa imagem. Às vezes a gente grita que Deus é lindo, né? Que Deus é bom, Deus é o meu Senhor, Deus é tudo para mim. Um filho que tem um pai exemplar, ele tem o pai como espelho dele, sim ou não? Deus é um pai exemplar. Né? As pessoas às vezes se formam e dizem: eu me espelhei no meu pai. Eu me espelhei no meu pai. Deus é tão bom que Ele tem amor de pai e de mãe para nós. Nos gestou, criou-nos com amor, preparou tudo. Tudo foi preparado para que você pudesse dar certo. E nós, meus irmãos, com a nossa história, com a nossa vaidade, com a nossa autossuficiência, com o nosso orgulho, nos fechamos e não permitimos que Deus faça aquilo que Ele sempre sonhou para nós. Nós não permitimos sentir o amor de Deus que vai nos restaurando, nos curando, nos moldando e nos reconfigurando aquela primeira imagem que nós tínhamos, porque Deus nos criou a sua imagem. E Ele falou que era muito bom. É muito bom. Olhou para você, olhou para mim. É muito bom esse meu filho. É muito bom. Precisamos permitir que esta palavra proclamada aqui hoje seja verdadeiramente palavra de salvação. E aí, quando nós nos permitimos amar o outro com tudo que ele traz, as mazelas, né? Porque perdão é isso. Quando eu perdoo alguém, eu perdoo com todas as mazelas que ele traz. E eu me coloco pior do que ele, sim ou não? Quando a gente perdoa é isso. Aquele irmão que me fez isso, eu sou pior do que ele. Eu sou capaz de fazer coisas piores do que ele fez. Somos capazes de fazer coisas piores do que aquele irmão fez conosco, do que aquela pessoa fez conosco. E aí nós nos abrimos, vamos tirando essas cadeias, algemas, ao ponto de nós pedirmos perdão a Ele por tanto tempo que nós não liberamos perdão. Olha como é que o jogo se inverte. Se somos cristãos, se somos católicos, não é? Se somos cristãos, se somos católicos, se fizemos a experiência do batismo no Espírito Santo, eu preciso olhar para aquele irmão que me fez mal e reconhecer que eu sou pior do que ele, porque eu passei tanto tempo sem perdoá-lo. Irmão, eu te perdoo por tudo que você fez comigo, mas eu quero que você saiba, me perdoe,
Eu passei tanto tempo remoendo isso aqui dentro de mim. Eu passei tanto tempo gastando o precioso tempo que Deus concedeu a mim, não liberando perdão para você. E aí nós vamos seguindo um processo de perdão, né? Vai entrando naquela porta de dar o perdão para o irmão, naquele cômodo. Saímos, entramos no outro de pedir perdão ao irmão. E partimos para Deus, né? A própria palavra diz, se você está indo levar a tua oferta, se tem alguma coisa com o teu irmão, resolve primeiro. Só vai levar a sua oferta. Só assim depois vai levar a sua oferta. Aí você vai se ofertar para Deus. Senhor, sou cabeça dura. Me perdoa, Jesus. Por tanto tempo, Senhor, que eu me fechei as portas, não permiti que o seu amor pudesse vir me curar, Jesus. Tanto tempo, Senhor, eu perdi, não dando perdão ao meu irmão, não pedindo perdão a ele. Agora o Senhor me perdoa, por favor, Jesus. Por favor, Jesus, me perdoa. Qual seria a reação de Deus se nós nos entregássemos a esse processo? Como seria o olhar de Deus para nós? A pessoa de Jesus, né? Como Jesus olharia para nós? O mesmo olhar que Jesus teve sobre o filho pródigo. Não cobrou nada, né? Porque nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Sim ou não? Não somos, gente. Nós vivemos, entendam isso de uma vez por todas. Todos os atos de Deus destinados a nós são atos de misericórdia. Todos os atos de Deus, todos. Nos criar semelhantes a Ele, é um ato de misericórdia. A bondade, o amor de Deus que vem em encontro à miséria que nós somos. Porque se tirar de nós, se Deus ousar tirar de nós a marca dele, a graça dele, não vai sobrar nada. Não sobra nada. Não vai sobrar nada. Nós não temos valor nenhum se não for a graça de Deus. Se nós não experimentarmos este amor de Deus, né? O diácono está exagerando. Não estou. Somos pessoas valiosas, preciosas aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Deus, Ele preparou um céu para nós. Nós precisamos viver aqui, fazer as coisas que precisam ser feitas aqui, trabalhar, ter os encontros da nossa família, ir para a igreja, mas nós não podemos nos prender aqui e só conseguiremos isso se nós permitirmos que Deus nos liberte, que Deus nos dê a graça de nós nos amarmos mutuamente, que Deus nos dê a graça de nós não nos fecharmos ao perdão de modo nenhum, de jeito nenhum. E isso precisa ser quebrado na hora, no ato. Porque o velho homem que mora dentro de nós também, na mesma hora, ele vai falar, não perdoa. Você não é obrigado a perdoar. Se não foi quebrado, tem que ser quebrado hoje. Hoje. Amanhã, quando eu chegar em casa, eu vou pegar um livro, né, de oração, de cura e de perdão. Não é hoje. Agora, Deus trouxe você aqui para isso. E Deus fala também que muitos que estão aqui, não conseguem se perdoar.
Muitos que estão aqui precisam liberar perdão para si próprio. Você precisa liberar perdão para você. Desce daí. Desce dessa sua soberba aí. Desce. Se humilhe diante de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Confiai-lhes todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós, diz a carta de São Pedro. Você precisa se perdoar também. Já confessou? A igreja já liberou perdão sacramental para você? E você volta e meia fica remoendo. Não se feche para a misericórdia de Deus. O perdão, ele envolve todos esses aspectos. Perdoar o irmão, pedir perdão ao irmão, pedir perdão a Deus e se perdoar. Você está pronto para fazer isso? Sim ou não? Eu não estou. Eu não estou. Eu preciso de Deus. Pensa em Deus aí. Está acabando já. Pensa em Deus aí. Queria que você pensasse em Deus. O quanto Deus tem feito por você. O quanto Deus tem gastado tempo com você. Deus faz uma engenharia tremenda, sabe? Para que a gente possa caminhar mais, ir mais adiante, mergulhar em águas mais profundas, nos banhar dele. Diz o Salmo que Deus é a nossa fonte. Sabendo Deus quem Ele é, o quanto Ele é grande, o quanto Ele faz, só Ele pode. Eu e você precisamos nos reconhecer diante de Deus muito pequenos, muito pequenos. Muitos precisados dEle, muitos dependentes dEle, de querer Deus, de estar sempre pensando o quanto há uma distância tremenda entre mim e Deus mesmo assim se faz próximo, coladinho com a gente, pertinho de nós, como aquele pai, como aquela mãe que a criança que não sabe andar, fica, né? Cuidado com as quinas. Deus é assim conosco. E aí, para nos reconhecermos diante de Deus assim, nós precisamos todos os dias fazer muitas renúncias. Gente, não é fácil ser de Deus. Não é fácil perdoar, não é fácil amar, não é fácil ter um nome. Aquele ali é um católico, aquele ali é da comunidade, servir, é um diácono, não é fácil. Nossas lutas não vão cessar aqui neste mundo. Não vão cessar. Né? Então, a gente precisa fazer muitas renúncias todos os dias para que esse processo amoroso de Deus, né? Para que possamos chegar até a 7ª morada e nos submeter. Se submeta a Jesus. Né? Diga todos os dias: Jesus, pode chamar Ele de você. Você é o meu Senhor. Você é o meu Senhor. Eu vou aguentar firme aqui. Eu vou sofrer, Jesus. Eu vou perdoar por amor a vós. É difícil chegar ali, irmão, perdão. Eu vou lá por você, Jesus. Por você, Jesus, eu vou. Eu não vou desistir, Jesus. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou dar esse passo. Amanhã eu vou dar este passo. Porque amor, meus irmãos, amor sangra.
Quando nós amamos, nós sofremos. Sim ou não? Pensa aí numa pessoa que você ama muito. Pode pensar. Vou pensar aqui na minha esposa e nas minhas filhas. Se uma delas sofre, a gente sangra por dentro. Sim ou não? Amor faz sangrar. Não é um sangue físico, né? Foi assim que Deus amou você. Deus amou você sangrando. Deus suportou tudo por você sangrando, sofrendo. Deus pensou neste dia. Deus pensou hoje você aqui. Deus trouxe você aqui hoje com tanto amor, com tanto cuidado, para que Ele pudesse hoje pegar você no colo dele. Como a mãe, né? Que pega a criança, sabe ali que ela precisa do peito. A mãe sabe que quando a criança chora, por que ela chora. Deus faz assim com a gente. Nós somos assim. Pessoas frágeis que precisam de Deus. Eu queria que você repetisse uma coisa aqui comigo agora. Fecha seus olhos. Isso. Fale. Eu preciso de você, Jesus. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor marcou o encontro comigo hoje. Provocou este encontro. Como fizestes com a samaritana. Eu sei que o Senhor sabe de toda a minha vida. O Senhor sabe por onde eu passei e não perdoei. Conhece a minha história. Mas hoje, Jesus, eu quero fazer a experiência com teu amor. Mais do que isso, Jesus, eu quero que o Senhor me pegue com suas mãos e me leve até o seu sacratíssimo coração. E ali, eu e você e eu, faremos um encontro para a vida toda. Continua com o seu olho fechado. Eu pedi o ministério para... E vai pensando nas pessoas que você precisa perdoar. Vai pensando naquelas pessoas que você precisa pedir perdão. Isso. E vai pedindo a Deus. Vai pedindo, como um amigo sabe que aquele outro amigo pode ajudá-lo. Sei que para alguns pode ser muito difícil perdoar, falar de perdão, pois as feridas podem ser muito, muito profundas, dolorosas, antigas, feridas antigas. Mas sei também que é preciso dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é uma tomada de decisão. É o querer tirar essa pedra de tropeço. Essa tomada de decisão é por vontade própria, de se libertar.
Porque a falta de perdão, ela só mata quem sente. O outro que nos feriu, ele não vai sentir o que nós sentimos. Porque o peso de quem não perdoa está sobre si. Está sobre as costas de quem não perdoa. Porque a falta de perdão, ela é uma pedra que impede. E aí aquela falta de perdão vai se acumulando ao longo da nossa vida e cria-se uma barreira para que a graça de Deus entre em nosso coração. Ela cria uma casca tão grossa, que num momento como esse de perdão, a gente fica disperso. Deixa passar a graça. Não deixe a graça passar nesse momento, irmão. Não deixe. Jesus nos disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então aproveitem esse momento agora, porque Jesus está no nosso meio. Ele passeia entre as cadeiras de vocês. Quem ainda está de olhos abertos, feche os olhos, se conecte agora com Jesus. Convide-o nesse momento. Convide ele para ir com você na sua história. Para voltar com você no dia em que aconteceu aquela coisa grave que o irmão te fez, que você não conseguiu perdoar. Chame-o. Sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos. Nós só precisamos decidir. Hoje é o dia da decisão. Eu decido, Senhor, perdoar. Eu decido, Senhor, me perdoar. Eu decido, Senhor, reconhecer que o Senhor não tem culpa do que me aconteceu. Porque muitas vezes nós culpamos a Deus por algo que nos aconteceu. Nós culpamos a Deus por um acidente que deixou sequelas. Um acidente que talvez criou um trauma que você não consiga mais dirigir. E aí você culpa Deus por uma doença grave que aconteceu com você ou com a sua família, que acabou acarretando na perda de um ente querido. E você culpa a Deus por isso, porque a sua ferida é tão grande, a saudade é tão grande, a falta é tão grande, que você simplesmente culpa a Deus. Por que isso, Senhor? Por que isso comigo? Não pergunte, irmão, por quê, mas sim para quê. O que eu preciso, Senhor, aprender? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E aí você vai colocando para Deus tudo que você está sentindo nesse momento, as pessoas que te vêm à cabeça nesse momento. Só Jesus pode curar as feridas, só Ele. Ele cura com o seu amor, com suas chagas, com o seu sangue redentor e por sua infinita misericórdia. Nós não somos merecedores de tanto amor, mas pela infinita misericórdia de Jesus, Ele vem nos curar. Dê permissão nesse momento ao Espírito Santo para agir na sua vida, para quebrar o orgulho, os pensamentos que te levam
a pensar que perdoar é demonstrar fraqueza. Não, não. Dar e receber perdão é sinônimo de amadurecimento espiritual, de deixar ser transformado e tocado por Jesus, a ponto de querer se libertar de algo que te aprisiona numa escuridão, que impede da graça chegar até você. Durante ontem, hoje, esses 2 dias, houveram tantas orações, né? Tantos pedidos, tantas entregas. Mas se seu coração estiver fechado, a graça não entra. Não entra. Jesus, ele não arromba a porta do nosso coração. Não arromba. Ele bate. Nós precisamos abrir. Sinta a presença de Jesus agora. Ele está aqui. Fale para ele que você se decide e deseja e quer perdoar, ser perdoado, que abre o seu coração ao perdão. Peça ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Convide-o para voltar com você no dia do acontecimento que causou essa ferida que te impede de dar e de receber o perdão. Eu não sei, irmão, o que te aconteceu, como está o seu coração, como vocês chegaram aqui ontem, como vocês chegaram aqui hoje. Mas Jesus sabe, mas Ele quer que você apresente a sua dor. Porque nós precisamos falar para Ele. Não adianta a gente pensar só, Jesus sabe, conhece todos os meus pensamentos, mas Ele quer ouvir de nós. Ele precisa ouvir de você o que você deseja. Apresente a Jesus a sua dor, o seu trauma, a sua ferida, aquela ferida antiga, aquela que já está com uma casca bem dura, que para ser retirada vai doer, você vai sangrar novamente, você vai sentir dor, mas Ele está contigo, o Espírito Santo está contigo. Apresente a Jesus todo o seu passado. Todas as suas noites em claro. Tudo que você revive quando você lembra do dia em que você foi maltratado, foi traído, do dia em que você foi molestado, do dia em que você foi rejeitado. Dói muito. Apresente para Ele todas as vezes que presenciou brigas dentro de casa por causa do alcoolismo. Apresente as surras que você levou quando criança, que nem sabia por que estava apanhando. Todas as vezes que você ficou de castigo severamente, todos os gritos que deram com você, que causaram traumas hoje de que pessoas não podem nem falar um pouquinho mais alto com você, que você já treme, já te intimida, que você não enfrenta, que você não olha nos olhos do outro e fala assim, eu não mereço ouvir isso de você. Você se cala, porque te causou trauma. Apresenta isso agora para Jesus. Apresenta todas as vezes que você foi humilhado no trabalho, em casa, foi perseguido. Apresente para Jesus o dia em que você experimentou drogas, quando você fez aquele aborto.
Apresente os caminhos errados por onde você andou, que te levaram ao sexo desenfreado, até mesmo a prostituição. Apresente os pecados que você cometeu, mesmo aqueles que você já confessou, mas que voltam para te assombrar. E aí você pensa: Senhor, você não me perdoou por esse pecado. Creia, Jesus é maior do que qualquer e pior pecado que possamos ter cometido. Sua misericórdia é infinita. É infinita, e o seu amor, ele é incondicional por nós. Então, independente do que você tenha feito na sua vida, ficou para trás, porque hoje você está decidido a se perdoar. Você está se decidindo, porque você está voltando lá atrás com Jesus. Apresente nesse momento a dor da perda de um parente, o vazio que ficou, que você sente até hoje. Apresente, gente, aquele acidente que pode ter te causado sequelas. Tudo que você ainda não se conformou de ter acontecido com você e que te fazem duvidar do amor de Deus e que te fazem culpá-lo pelo que te aconteceu. Se abra ao Espírito Santo, o Consolador, para que ele, com sua misericórdia e infinito amor, traga-te a consolação e a certeza de que Deus é o Senhor da vida e da morte. É Ele quem faz cair a chuva sobre os justos e os injustos, independente de nós, independente do que fazemos, porque Ele é Deus, é soberano, é poderoso. Há situações que vivemos que culpamos a Deus. Esse é o momento da reconciliação. Não que Ele precise do nosso perdão, porque Ele está acima do bem e do mal, mas sim para que a paz de espírito possa voltar a reinar em nossas vidas e quebrar as cadeias, os grilhões que nos prendem a um mundo escuro de dor, ódio, rancor, desamor. Pois mais doloroso que possa ser, por mais que doa voltar a essas situações, creia, hoje você não está sozinho, não. Jesus está contigo. Converse com Ele. Diga o quanto você está sofrendo, que seu coração está sangrando, que você está com raiva, com ódio, desolado, traumatizado. Pede a Jesus. Envia-me, Senhor, o teu Espírito Santo. Envia-me, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo para que o Senhor volte comigo, que o Senhor me apoie. Fale para Ele que você dá livre acesso, que entre em seu coração, que toque com suas mãos chagadas nessas feridas abertas por tanto tempo, que dói todas as vezes que você lembra do que aconteceu, que você chora novamente, que te entristece. Venha, Espírito de Deus, arranca o nosso coração de pedra, triste, abatido, enfraquecido, magoado e amargurado, e troque por um coração novo, um coração de carne, cheio do amor de Deus, porque só com o amor nós podemos perdoar.
aquele que não carrega o amor de Deus em si, não consegue perdoar. Como o diácono falava, é preciso amar. É preciso amar, olhar para o irmão com amor, para que a gente consiga perdoar. E reconhecer também com humildade que nós também podemos errar e cometer coisas que machucam, falar coisas que machucam o irmão, que nós não somos melhores. É preciso reconhecer que nós somos parecidos, que não somos perfeitos. Porque às vezes, quando o coração da gente não perdoa, é porque a gente se reconhece melhor do que o outro. Ele fez isso comigo, mas eu não seria capaz de fazer aquilo. Mas saibam que talvez você poderia ser capaz de fazer pior do que ele te fez. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que é preciso que deixar o coração se abrir ao amor de Deus, aí a gente libera o perdão. Porque só o amor, só com Jesus, sozinho nós não conseguimos. É preciso liberar o perdão de uma forma extraordinária, pensando que Jesus está e sempre estará conosco. Venha, Espírito Santo, sobre o seu povo nesse momento. Toque os corações. Encha, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo, dando o amor necessário para que cada um, Senhor, ao voltar em sua história de dor, de sofrimento, dê as mãos a ti, Jesus. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito de Deus, arranca de nosso coração de pedra. Renuncie, irmão, agora a toda raiva, mágoa, tristeza, tibieza, ódio, rancor, falta de perdão. E diga ao Senhor o quanto você necessita de sua misericórdia e amor. Vai falando, vai orando, vai pedindo, vai entregando. Ó Senhor Jesus, vem com a sua misericórdia e dá-nos a graça do perdão, porque sozinhos não conseguimos, não somos capazes. Dá-nos, Senhor, a graça de perdoar os que nos feriram, aqueles que nos traíram. Nomeie, Senhor, nomeie, irmãos, aqueles que te feriram. Coloque para Jesus, Senhor, eu perdoo o meu marido por ter me traído. Por ter me traído por tanto tempo. Senhor, eu perdoo aquele irmão que me traiu, aquele amigo que me traiu, que eu confiei a minha vida inteira, que comia comigo na minha casa, mas me traiu. Perdoa o seu pai, que não foi o pai que você desejou que ele fosse, que não te deu o amor que você queria. Dá-nos, Senhor Jesus, a graça de perdoar, Senhor, por sua misericórdia, não por nós, mas por tua misericórdia. Toque, Senhor Jesus, com suas mãos chagadas os nossos corações, para que possamos ter coragem de pedir perdão a quem nós causamos dores, feridas e desamores. Procure, irmão, se reconciliar com quem você sabe que te feriu. O Senhor te faz lembrar agora. O Senhor te faz lembrar agora daqueles que você feriu. Talvez seja difícil, seja muito difícil procurar aquele que nos feriu e falar: me perdoa, irmão. Me perdoa por todas as vezes em que
Eu não fui o irmão que você precisava. Me perdoa por toda a inveja que eu sempre tive de você. Me perdoa por ter te julgado. Derruba, Senhor Jesus, sobre os nossos corações uma gota do seu sangue precioso, para que possamos nos abrir a perdoar a quem nos ofendeu. Dá-nos um coração que reconheça, que entenda que ser perdoado e perdoar é ser liberto, é ser desamarrado, é pegar a chave e abrir as algemas. Que nós possamos reconhecer isso, para que a sua graça chegue até nós. Ah, Senhor, eu desejo ser liberto e curado pelo teu precioso sangue. Fale isso nesse momento. Fale isso nesse momento para Jesus, para o Espírito Santo. Eu desejo ser liberto e curado pelo teu precioso sangue. Proclame. Lava-nos, Senhor Jesus, com o teu sangue redentor. Cura as feridas e traumas de seu povo. Arranca todos os empecilhos, as barreiras que te impedem de operar os milagres e as curas necessárias. Toca, Senhor Jesus, nos corações endurecidos que se fecham para ti. Deixe-os sentir o seu amor, seu poder, sua unção. Toca, Senhor Jesus, e cura. Opera seu milagre de cura e salvação. Derrama, Senhor Jesus, a sua unção, o seu poder sobre os corações aqui, para que sintam a tua presença, Senhor, curando e libertando. Vem Espírito, não posso mais viver. Cante isso, irmão, cante isso. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Levante, irmãos, abram seus braços ao Espírito Santo. Levante de pé diante do Senhor. Viver. Abra seus braços. Diga para Ele: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. Louve o Senhor agora. Louve, agradeça. Agradeça a Jesus pelas curas, por Ele ter visitado a tua história. Agradeça nesse momento. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos pelos feitos realizados no meio de nós, por toda a
cura realizada no meio de nós durante este fim de semana. Obrigada, Senhor, por sua presença poderosa, por seu amor por cada um de nós. Venho te pedir nesse momento que o Senhor possa selar com uma gota do seu sangue precioso, para que tudo que foi quebrado, arrancado, tudo que foi retirado dos nossos corações, toda raiva, rancor, amargura, tudo que nos impedia de receber a tua graça, Senhor, nunca mais volte. Que tenha sido, Senhor Jesus, definitivamente. A cura muitas vezes, Senhor, ela é um processo longo, mas contigo, Senhor, com a nossa decisão, dia após dia, confiando em Ti, nós conseguiremos perdoar. Os corações sejam renovados, restaurados em nome de Jesus. Que caia por terra, pela intercessão da Virgem Maria, dos anjos e santos, toda a falta de perdão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, amém. Senta não, fica de pé. Vamos já. Dose dupla do Espírito Santo. Vem cá, Ruth. Dose tripla, né? Diácono Arilson, veio a Cláudia Mar, agora veio a Ruth.